Olá, meu nome é Adilson Benevides, sou professor do CETEP, Seminário Teológico de Pernambuco. Paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui para conversar sobre temas relevantes dentro da teologia cristã. E desta feita eu queria falar a respeito de línguas versus profecia, ou, se você quiser, profecia versus línguas. Estamos vivendo dias em que a igreja evangélica brasileira, infelizmente, tem se esquecido aí do seu principal papel, né? Que é o papel evangelizador, o papel das missões, e nós não conseguimos entender como os irmãos vivem a busca do poder do Espírito Santo, de ser cheios do Espírito Santo, mas isso não se traduz em ida ao campo missionário. Na verdade, o que existe é uma confusão enorme em relação a esse tema, quando se fala em línguas estranhas, né? Sem querer entrar na polêmica, né? De se línguas estranhas é para os nossos dias ou se foi para a igreja do passado, nos dias dos apóstolos, como defendem os irmãos cessacionistas. Eu não vou entrar nessa polêmica, né? Eu só queria dizer que existe práticas regulatórias para o uso das línguas estranhas, para aqueles que creem e aqueles que receberam o batismo no Espírito Santo, né? Que muitas vezes essas práticas, né, elas não estão mais obedecendo uma regulamentação. As pessoas estão esquecendo de ler 1 aos Coríntios, capítulo 14. E é isso que eu quero fazer. Eu queria fazer um breve comparativo a respeito das línguas estranhas em relação à profecia, né? Primeira coisa que eu queria colocar para vocês é que as duas coisas, vindo de Deus, têm propósitos diferentes. Por quê? Porque em 1 Coríntios, deixe-me pegar a Bíblia aqui, 1 Coríntios capítulo 14, nos diz o texto sagrado que aquele, capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo de número 1, diz: seguir a caridade, né, o amor, e procurar com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Olha só, Paulo está dizendo que nós devemos procurar principalmente profetizar. E por que, Paulo? Ele diz o porquê no versículo 2. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, né? Senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito ele fala de mistérios. Então não tem sentido o pregador gritar as suas línguas estranhas em cima do altar. Não tem sentido aquele que dirige o culto ficar gritando línguas estranhas no altar, no púlpito, já que quem fala línguas estranhas, né, fala a Deus, não fala aos homens. Os homens não vão entender do que se trata, a não ser que haja quem interprete ou um profeta de Deus se levante com línguas, né, e com mensagem vocal inspirada pelo Espírito Santo no idioma daqueles que estão ouvindo, que é isso que a profecia faz. Então, Paulo, ele principalmente orienta os crentes a buscar o quê? A profecia em detrimento de línguas, tão somente, né? Então, os propósitos de línguas são diferentes dos propósitos da profecia. As línguas falam somente a Deus. É no meu momento devocional que eu falo línguas, né? Eu fico sozinho, calado, comigo e com Deus, falando em línguas, né? Na minha casa, falando em línguas. Na igreja, no momento da adoração, em que eu estou de joelho dobrado, buscando a Deus, né? Ali eu tenho o meu momento de comunhão com Deus em línguas, né? Porque quem fala em línguas fala a Deus, segundo 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 2. Mas a profecia não, a profecia ela é maior, porque ela fala aos homens, direto ao coração dos homens. Uma outra coisa que eu queria colocar dentro desse mesmo tópico, dentro desse mesmo assunto, é que as duas coisas, tanto línguas quanto profecias, têm pesos e valores completamente diferentes. Línguas edificam a si mesmo. Quando eu falo línguas, eu edifico a mim mesmo.
eu me encho do Espírito Santo, eu posso ouvir a voz de Deus falar comigo, né? Mas só edifica a mim mesmo. Agora, a profecia não. A profecia edifica a igreja. Segundo 1 Coríntios 14, versículo 4. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, o que profetiza é superior àquele que fala em línguas. As pessoas lá na igreja de Corinto estavam mal acostumadas, andavam sob a prática do egoísmo, elas pensavam apenas em si mesma, em como exercer o seu próprio dom, para até mesmo transparecer para a congregação a sua espiritualidade, mas elas não estavam preocupadas com o todo, com a edificação do corpo, que as pessoas recebessem a sua parte, da parte de Deus, uma palavra, uma mensagem de Deus no culto e fossem edificados através deste dom, né? Elas estavam preocupadas somente em exercer as línguas, né? E estavam esquecendo de exercer a profecia. Esse é um paralelo interessante que acontece também em nossos dias. As pessoas estão preocupadas em gritar suas línguas estranhas, mas não estão preocupadas em buscar a interpretação e em cuidar dos profetas, os raros e poucos profetas que estão na igreja, né? Se o profeta errar, o caminho melhor que deve ser feito é ensinar o profeta. Samuel, por exemplo, ele tinha uma escola de profetas no Antigo Testamento, justamente para ensiná-los. Não matar o profeta ou apedrejar o profeta. O apóstolo Paulo, ele exalta, em terceiro lugar, a profecia em vez de línguas. Ele diz que falar em línguas, mesmo que seja genuíno, é uma outra questão. Existem 3 tipos de línguas, né? As línguas estranhas do diabo, ponto 1. As línguas estranhas do homem, o homem pode estar simulando. E ponto 3, as línguas estranhas vinda de Deus, Espírito Santo. Certo? 3 tipos de língua existe. Então, a gente não deve crer a todo espírito como se tudo viesse de Deus e espiritualizar absolutamente tudo. Porque a gente vai acabar caindo no erro. Então, é adequado, né? Falar em línguas, mesmo que seja genuíno, é adequado. E só edifica a pessoa que fala. Mas o profetizar, ele edifica a igreja. Profetizar com revelação ou ensinar com conhecimento de palavras claras. Profetizar como uma elocução verbal inspirada pelo Espírito Santo, trazendo uma mensagem na língua daquele que está falando, é realmente algo que edifica a igreja do Senhor. Profetizar, alguém já disse, né? É transmitir palavras espontâneas sobre o impulso do Espírito Santo para a edificação de alguém ou de toda a congregação. Tá bom? Fique com esta palavra. Que Deus te abençoe, que você seja alguém que se instrua por 1 Coríntios capítulo 14, né? Depois curta também este vídeo aí no Facebook, no nosso grupo do CETEP e também no YouTube. Curta o nosso canal lá, Adilson Benevides, digite lá, busque o nosso canal e siga, né? Faça parte do nosso canal lá no YouTube. Divulgue, compartilhe, né, este vídeo com outras pessoas. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.